Porque hoje a gente vai falar de bursite no quadril. Temos convidados aqui comigo. Eu vou apresentar para vocês ele que é ortopedista, Dr. Felipe Takatsu. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui. E a fisioterapeuta Valquíria Brunetti, bem-vinda, que vai conversar com a gente também. E eu apresentei essa tela aqui, que é um trabalho muito legal. Eu vou só citar o nome dele que está aqui, que é o técnico, que é o Cláudio Santana, que teve aí a brilhante ideia de inventar uma mesa 3D. Eu acho que isso tem facilitado muito a vida de vocês, sim, médicos dessa área de saúde, e a nossa na TV também, né? Pra gente conseguir explicar. Melhor, né? Pois é, pro pessoal de casa a gente consegue se identificar melhor com alguns problemas. Doutor, pra gente começar e abrir o assunto até da bursite, eu acho legal a gente localizar, né? Sim. Qual é a função, na verdade, do burso, sim, né? Da bursa e exato, onde ela se localiza. Eu achei que era burso, perdão, bursar, né? Exato. E onde ela se localiza. Vamos lá, se você quiser mostrar na tela, fique à vontade. A bursa é uma estrutura gelatinosa que nós temos em diversas localizações no corpo, né? No quadril, nós temos basicamente 3 aqui, localizada na região lateral, logo abaixo da musculatura glútea. Então, nessa região aqui, nós temos uma das bursas, né? Que é uma das principais estruturas que tem a função de promover um maior deslizamento dos músculos. Exato, na região lateral do quadril. Lateral aqui. Exato, bem no É lado. Onde dá fisgadinha mesmo, quando tem fisgadinha, né? Quando faz um movimento errado, né? E qual é a principal função? A função dela é basicamente promover um melhor deslizamento dos músculos sobre as estruturas ósseas, ou seja, o trocânter maior, que é o osso que a gente tem no quadril, e também absorver o impacto, né? Para proteger essas estruturas. Agora, quando a gente fala, e eu já te pergunto, Valquíria, das pessoas que chegam com as crises ou até com o diagnóstico, a gente já vai falar como é que a gente chega no diagnóstico da bursite, o que você nota que é mais comum? O motivo pelo qual aparece o problema? É quando acaba assim, fazendo o movimento errado mesmo no dia a dia? Isso interfere bastante. A gente, quando localiza a bursite com esses diagnósticos, normalmente a gente tem que melhorar a rotina dos pacientes. Eles fazem gestos, posicionamento que levam a uma compressão maior da bolsa. Como, por exemplo, as mulheres que sentam muito com a perna cruzada. Então, isso acaba comprimindo mais aqui a bolsa e pode levar a um quadro inflamatório, principalmente se ela já tiver um encurtamento de toda a musculatura lateral do quadril e às vezes da perna também. Puxa, eu tinha a menor ideia. Então até o simples sentar no dia a dia, exato, ou de uma postura mais elegante pode comprometer. Pode comprometer. E a gente pode dizer que as pessoas têm predisposição para ter a bursite? Normalmente são pessoas que têm predisposição, ou seja, um quadril mais largo, é muito mais comum em mulheres, né, principalmente na faixa etária adulta, dos 40 a 60 anos, e muito comum também nos jovens esportistas, né, que praticam atividades diárias ou frequentes. A corrida é uma delas, né? Principalmente a corrida. Exato. Ciclismo. Né? Porque a gente causa muito encurtamento e estresse da musculatura lateral, que normalmente está associada com a bursite também. E o que é a bursite em si? É uma inflamação? A bursite em si é a inflamação dessa bursa, né? Essa bolsa gelatinosa. É muito raro a gente ter apenas a bursite. Né? Muito comum, atualmente a gente usa mais o termo de síndrome dolorosa trocantérica, porque é uma combinação de doenças e fatores que estão associadas a uma inflamação da bolsa, a uma inflamação dos músculos, a uma contratura muscular de algumas musculaturas ou de fáscias que a gente tem na região lateral da coxa também. É muita coisa. Eu vou perguntar, eu vou falar de quadril. Vamos mostrar como é que é a bursite em si? A gente tem a imagem dela, né? Aqui a gente tem a imagem, né, anatômica. Do que é. Exato. E aqui a gente tem um corte, né, coronal, isso é muito legal, um exame tomográfico, né, onde a gente consegue evidenciar até realmente um sinal na região lateral da coxa. A gente consegue, com essa ferramenta aqui, que eles trouxeram para a gente, localizar uma inflamação na região da bursa lateral. E aparece, então, no exame a inflamação. Exato. Então, o diagnóstico é feito de várias formas, mas tem que ter um exame também de imagem. Exatamente. O diagnóstico, assim, é basicamente clínico. A gente faz o exame do paciente, tem alguns testes que a gente utiliza, né, durante o exame físico, que a gente vai suspeitar da doença. Aí, através de exames complementares, como radiografias, ultrassonografia, tomografia e a ressonância magnética, a gente consegue fazer o diagnóstico ser confirmado, né? E, Valquíria, hoje a gente consegue, já que é mais em mulheres até do que em homens, tem um público jovem com bursite, já numa fase inesperada para o problema, né? Às vezes o esporte também
as pessoas às vezes não alongam tanto a musculatura, não aquecem tanto. É fundamental. É fundamental para essa musculatura ter mais flexibilidade e ela então não comprimir a bolsa, principalmente em atividade muito repetitiva, né, como a corrida, o ciclismo. Então, fazer alongamento é muito importante também para estar evitando esse tipo de problema. O alongamento previne lesão de todas as formas, inclusive as inflamações também, né? Aquecimento. Aquecimento antes de já ir na própria corrida, já partir para a corrida dura, sem aquecer também pode comprometer. É o principal fator, né? O aquecimento hoje em dia é o que a gente mais recomenda para até o aquecimento, promover um maior fluxo de sangue para os músculos, né? E preparar esse músculo para uma atividade física é o mais indicado agora. Tá aí. Pode falar. Uma outra dica importante também é o apoio dos pés, né? Então, ter um tênis adequado, que absorva impacto, isso tudo também... Correr também de forma correta. De forma correta. E salto, hein? Aproveitando, né? Eu e mais todas, né? Adoramos. E aí? Atrapalha? No dia a dia, um salto, o nosso pé, ele tem a função de absorção de choque, de impacto, né? Então, é importante que o pé tenha essa função. Se você fica demais de salto, você acaba acarretando encurtamentos, muda a sua postura de joelho, muda a sua postura de quadril e, consecutivamente, você pode ter, então, outros problemas como a bursite. Porque muda, então, a estrutura. A estrutura, a biomecânica. Então, não fomos feitos para ficar em cima do salto. Tem perguntinha do público já na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Amanda, um beijo. A bursite no quadril pode limitar os movimentos, então, devido às dores intensas? Como é que é a crise, né? Exato. E qual o impacto que ela tem na qualidade de vida das pessoas? A bursite, por ser uma doença inflamatória, ou seja, uma doença que normalmente ela é aguda, ela causa um episódio de dor maior. Normalmente ela é pior aos esforços ou durante a subida ou descida de escada. Né? É pior quando o paciente se apoia sobre esse lado, ou seja, quando o paciente ele vai dormir e apoia o quadril sobre o peso sobre esse quadril. Então, assim, é um episódio de dor aguda que ela pode se associada com outras alterações. Ela pode ser uma dor irradiada para a perna, se ela tiver uma associação com alterações musculares juntos. E ela é realmente uma crise bem dolorosa, né? De botar o pé no chão e já gritar. Já uma dor intensa. Uma outra situação que os pacientes relatam muito é quando eles passam um tempo sentado e eles vão levantar. Então aí até levantar e conseguir ficar na postura ereta leva uns segundos, porque a dor nesse momento é bastante intensa. E normalmente ela vem de um lado só ou ela vem bilateral? Ela tem a possibilidade de ser bilateral, mas ela é mais comum ser unilateral mesmo, ser de um lado. Porque a gente também tem uma... Eu, por exemplo, porque eu fico muito em pé, eu tenho a minha postura do ar. Então, assim, uma perna está na frente, a outra atrás, você tem que se apoiar de algum jeito. E isso é talvez algo que complique, né? Um lado é mais forçado que o outro. Forçando mais um lado, sim. E às vezes também existe aqueles pacientes que têm uma diferença entre os membros inferiores. Então, quando o membro inferior tem uma diferença do outro, normalmente um vai receber mais peso, o que é o mais curto. Então, ele vai ter uma sobrecarga maior do que o outro. Então, isso também aumenta a chance, isso que você falou, né, de estar ficando mais de um lado do que do outro. Às vezes, não necessariamente, mas pode ser uma diferença entre um lado e outro. Pois é. Então, eu toda hora tento trocar um lado e o outro. Isso é bom. Porque eu tenho que me policiar, senão você acaba se apoiando vai desgastando mais um lado. E isso vai sobrecarregando. E tem mais perguntinha, olha lá na tela. Vamos lá. Obrigada, Lu, um beijo. Sou professora de dança do ventre e tenho bursite de quadril. É assim, né, Lady Murphy, impressionante. Alguma dica para aliviar a dor e continuar trabalhando? A dança do ventre é 100% essa mexida de quadril, exato, né? Exato. Acho que assim, o alívio da dor é uma composição do tratamento, né? Só passar um tratamento para alívio da dor, a gente não está tratando realmente a causa. Então, assim, o alívio da dor é promovido através de medicações analgésicas, durante a própria reabilitação fisioterápica, a gente faz um tratamento direcionado para a dor, que a doutora Valquíria vai explicar mais adiante. Mas o tratamento em si, a gente tem que promover uma retirada dessa inflamação local na bursa, através de medicações, pode ser através de analgésicos, alongamentos, fortalecimento muscular,
E que a gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho. Exatamente. Ó, meninos, se vocês quiserem já colocar, tem vários aparelhos. Daqui a pouquinho a Carol, bem-vinda, vai mostrar pra gente alguns exercícios. Ó, tem laser e tal que pode diminuir a dor. Mas, na verdade, a minha dúvida é a seguinte... Tem cura? A gente pode dizer que a pessoa consegue eliminar totalmente, uma vez que ela teve, ela nunca mais vai ter? Ou é um controle dessa dor? Ela precisaria fazer uma avaliação postural, Tá. para saber qual é o fator que está desencadeando ela ter essa dor no trocante. E tem que mudar o que é o fator, né? O que é o fator? Às vezes a dor vem do apoio dos pés, de uma posição de joelho mais valga, Tá. né? Mais o apoio de um lado do que do outro. Né? Então tem todo um contexto aí que a gente avalia o todo. E aí às vezes a gente chega numa surpresa. Vai chegar a perguntinha, aí eu que amo correr, não posso mais correr que tenho? Já vamos responder. Deixa eu chamar aqui, gente, o Cláudio Santana. Por favor, Cláudio, bem-vindo. Eu falei técnico, porque aqui na minha ficha está escrito dessa forma, mas ele é o criador dessa máquina, tudo bom? Muito prazer, muito legal tê-lo aqui. Tem pelo que minha diretora me falou, algo que a gente pode mostrar para o público que mostra um pouco da dinâmica muscular, né? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Bom. Fica à vontade. O espaço é todo seu. Podemos carregar o sistema. Aí, tudo é músculo. Tudo isso aqui é músculo, Tudo Rosinha? são os músculos, tudo são os músculos. Tudo músculo. Aqui nós conseguimos mostrar a irradiação da dor local Tá. e a função do músculo. Aí o doutor pode explicar um pouco melhor quais movimentos seriam comprometidos, quais seriam os sintomas desse paciente. Olha que legal. Durante a flexão do quadril, né, a gente vê que essa musculatura lateral, que é o tensor da face lata, ela tem um deslizamento sobre a região do trocânter maior. E isso, a bursa, ela tá, como a gente falou anteriormente, ela tem a função de promover um melhor deslizamento. Se ela tem alguma inflamação nesse local, ela vai promover um atrito contra esse músculo. E aí podendo gerar uma tendinite junto desse músculo, o que é muito comum. Né? E a parte de nervos, assim, de compressão de algum nervo, que é algo que também dá muita dor, também está ligado aí? Na região lateral da coxa não tem muita compressão neurológica. Tá. Né? Mas tem as tendinites, algumas tendinites ou doenças musculares, elas podem estar associadas a algumas lesões também. E aí aquela nervos. dor que vai, né? Que pega a perna toda. Exatamente. Mas essa máquina é muito legal, Cláudio. Bacana. Tem alguma... Vamos ver, tem mais uma? Tem as imagens todas aqui. Você pode pegar a reconstrução em 3D, na verdade. Tá. O que o sistema faz de interessante? Ele pega a imagem do paciente real e faz a reconstrução em 3D. Para que os médicos e os clínicos, cirurgiões consigam fazer a avaliação, a programação cirúrgica, a reconstrução toda do corpo do paciente. E você fica bem próximo do que realmente está acontecendo, facilita mesmo o resultado. O ganho é você ter, por exemplo, você coloca o aluno dentro, no caso das universidades de medicina, coloca o aluno dentro da realidade hospitalar, com os recursos. E nos hospitais consegue fazer uma programação cirúrgica sabendo a anatomia perfeita do paciente. Já estou aqui com a Carol, o doutor pode vir para cá, doutor Felipe Takatsu, e também a nossa fisioterapeuta Valquíria Brunetti. A gente estava ao lado comentando aí de uma parte fisiológica e falando um pouco do problema. Só que, gente, é muito mais comum do que a gente imagina, porque, vamos lá, a gente vai sentar de um jeito que vai comprimir mais, a gente vai andar de um jeito, de repente, que não é ali o adequado, vai dormir também comprimido e não vamos perceber. Exato. Então, hoje, eu acredito que as queixas de bursite em consultório, no caso, para você fazer uma reabilitação, são assim... campeãs, quando a gente está falando, as tendinites também, mas como você disse, pode estar tudo associado. Então, primeira coisa, dá para prevenir? Tem mecanismo sim da gente estar prevenindo, né? Por exemplo, usar sapatos adequados, isso é uma coisa importantíssima, né? Evitar rasteirinha, evitar às vezes sapatilhas também, que não dão um posicionamento bom para os pés e para os joelhos, né? Você está mais flexível, mais alongada, isso antes do esporte também, né? Antes, depois. Se você notar que tem algum incômodo, alguma coisa que está te incomodando, é bom fazer uma avaliação postural também, para saber se tem alguma coisa que dentro daquela postura não está agravando esse sintoma, e aí a gente tem que corrigir, e aí a gente vai na causa. Então, isso seria uma prevenção. Doutor, e peso? Acima do peso também?
É algo que compromete? A redução do peso faz parte do tratamento também da bursite, né? Porque o excesso de peso ele acaba sobrecarregando as articulações e, consequentemente, musculatura também. Não tem jeito. Vamos começar com alguns exercícios, então, que a Carol está aqui com a gente. Você vai dizendo, Valquíria, e aí daqui a pouquinho a gente vai mostrar para a dor. Se você quiser já falar, pode falar. Vou falar um pouquinho que, assim, o tratamento ele tem várias etapas e a gente tem vários recursos para estar atendendo um paciente que chega com a dor no quadril. Então, vamos supor que ela tem a bursite no lado direito, tá? Ela chegou... Pode dobrar um pouquinho a perna, quer? Isso. Tá bem. Pode fazer igual você faria lá no seu cantinho. No cantinho, né? Faz igualzinho. Então, assim, tem várias etapas o tratamento. Tem a parte da terapia, eletrofototerapia, que é o início do tratamento. Então, não é só essa etapa que vai resumir o tratamento. Porque as pessoas às vezes têm uma preguicinha de fazer alguns exercícios. Aí melhora a dor, aí ela já se dá alta. Eu sou filha de terapeuta ocupacional, Valquíria. Tenho uma mãe terapeuta ocupacional. Então eu entendo bem o que você está dizendo. Isso aqui é meu universo desde que eu nasci. E as pessoas, passou a dor, vai embora. Não vai, um outro compromisso. Então, assim, não é só a parte da eletroterapia. É muito importante, depois que essa dor está controlada, a gente, no caso da bursite, o mais importante é a gente alongar essa musculatura toda lateral, tá? Para começar. Para começar. Então, vamos lá, pode fazer. Deixa eu ficar aqui no caso, vamos supor que a gente já usou todos os recursos da fisioterapia, da eletroterapia, e ela já está praticamente sem dor, tá? Que eu ia te perguntar, não dá para fazer uma sessão ou começar exercícios com dor, com crise. Não é o ideal. Primeiro, não é o ideal. A primeira coisa é aliviar o paciente daquela dor. É tirar ele do quadro álgico, né? E ele conseguir já se movimentar melhor e ter uma qualidade de vida já um pouco melhor. E aí, então, a gente entra com os exercícios quando essa dor já está mais controlada. Certo. Vamos começar a fazer uns exercícios que já a gente fala se tem solução cirúrgica. E aí eu volto lá para o Cláudio para a gente mostrar na nossa super máquina. Então, aqui, por exemplo, eu preciso alongar toda essa faixa lateral dela, né? Ela já está até numa posição que já daria para estar começando. Olha, você vai manter seu pé aqui e você vai trazer um pouco a sua coxa para o lado oposto. Você sente que puxa um pouquinho aqui. Então, aqui já começa a ter um alongamento. O alongamento é que é importante. Nessa patologia, sim. Pode manter seu pé aqui. Então, eu posso, para ainda intensificar um pouquinho mais esse alongamento, alongar toda essa região aqui também, chegando no tronco. Então, eu vou liberar toda essa parte lateral do quadril. E aí é uma sensação boa, né, Carol? É gostoso, uma sensação boa de alongamento. Isso, muito. Porém, aquela pergunta que eu deixei, se a pessoa fizer direitinho a fisioterapia, utilizar aqui, enfim, os medicamentos, ter a consulta com o médico, ela pode voltar a praticar uma atividade física que ela gosta tanto e que, no caso, foi o que lesionou aí, que causou o problema? Exato. Então, atualmente, o conceito da medicina esportiva, a gente não tende a afastar o atleta ou o paciente da sua atividade. O conceito mais atual é a modificação do exercício. Então, mesmo o paciente em tratamento de uma doença no quadril ou em qualquer outra articulação, a gente tende a readequar o treino dele e mantê-lo realmente em atividade. Inclusive a corrida. Inclusive a corrida. Ai, que bom saber disso. Verdade. Todo mundo que corre tem um medinho de ter uma lesão e de ficar afastado, né? Com então, certeza. é possível utilizando e fazendo tudo direitinho. E a gente, na fisioterapia, a gente orienta os pacientes a estarem fazendo em casa também. Né? Então, isso é uma coisa que pode ser feita. Isso é uma coisa que pode ser feita. Né? Então, ele tem que adequar a rotina dele, incluir algumas coisas na rotina para que esse resultado fique mais intenso. Mais intensificado. Então, depois que ele está já melhor da dor, eu posso também estar pegando um pouquinho aqui da parte, pode estender um pouquinho, não, eu solto na minha mão, eu posso estar trazendo já, alongando toda a parte posterior e a parte lateral também
aqui da face lateral. E que sente aqui. E que você sente que alonga desde aqui, né? Até ali, tornozelo, a parte lateral da perna. Isso pode ser algo diário, né? Pode. Para ser feito em casa. Pode. Com concentração, dedicar um momento para fazer, porque eu acredito que se é bom para tratamento, também é bom para prevenção. Sim, ela pode em casa, a gente orienta, pode segurar um pouquinho essa faixa? Carol, vamos colocar o seu pé aqui. Eu vou te ajudar, dobra o seu cotovelo. Ela pode, então como eu não vou estar lá, ela pode segurar um pouquinho, vira um pouquinho o seu pé. Olha, você sente que alonga então eu posso soltar, ela vai conseguir manter. Tá? Então, legal. A pessoa pode, eu falo, deixa essa faixa na cabeceira. Para você já não ter preguiça e não ter que levantar para pegar, senão não vai fazer, né? Não vai fazer. Vamos aproveitar e colocar a perguntinha do público? Olha lá, quem escreveu pra gente na tela? Menina se identificando. Pri, um beijo. A bursite do ombro é diferente da bursite do quadril? A diferença é apenas a localização, como a gente disse, né? As bursas, elas estão localizadas em várias regiões do corpo e a dor, ela é bem similar. É de também ter um desgaste. Também do movimento, também do impacto, né? O ombro é uma articulação muito similar à do quadril também. E não é difícil de ter, né? Porque se fizer aí um exercício também de peito, peitoral errado, muito peso, tudo isso, exatamente. Pode lesionar. Com certeza. Que aflição. Tem mais, Glaucia? Perguntinha do público, olha lá. Aproveitem, meninas. Obrigada, Madalena, um beijo. Devido a uma bursite no quadril, fiz uma infiltração. Mas depois de 2 semanas as dores voltaram. Será necessário fazer uma nova infiltração? Para responder a pergunta, vamos voltar lá na nossa tela? Vamos. Eu vou te pedir para centralizar. Esse que a gente consegue ver um pouquinho mais aumentado. E aí a gente fala também das infiltrações. O que é a infiltração? Onde que é feita, então? Exatamente. A infiltração, ela quando a gente vai tentar fazer uma medicação localizada em uma região. Tá. Então, a infiltração que a gente mais utiliza é através de medicações corticosteroides associados a analgésicos, certo. né? No caso, anestésicos, né? Injeção mesmo seria uma injeção localizada no quadril, né? Para a gente tentar promover uma anti-inflamação localizada mais rápido do que uma medicação oral promoveria. Certo. Então, no caso dela, se voltou, é porque ela não mudou algumas coisas e ainda tem um tratamento com a infiltração. Exato. É que o tratamento, em alguns pacientes ele é mais rápido e em outros ele tem uma resposta mais longa, mais demorada. Mas a infiltração em si, a gente pode realizar até 3 infiltrações durante um ciclo aí de 1 mês de tratamento. Tá, para diminuir as crises. Exato. E aí você entra com a sua parte enquanto isso. Sim. Ela fez a infiltração, reduziu a inflamação, mas voltou. Então, a gente precisa saber o porquê voltou, qual é a causa do que está acontecendo, por que ela tem essas recidivas. De novo, né? Inflamou de novo. O médico desinflamou e inflamou de novo naturalmente. Precisa saber o que ela está fazendo no dia a dia, a postura dela, se tem algum desequilíbrio muscular, porque isso também é importante. Às vezes alguns músculos são mais fortes, outros são mais fracos, e esse desequilíbrio muscular muda um pouquinho a dinâmica da articulação. Então a gente precisa trabalhar tanto com alongamento, no caso da bursite, mas observar se tem alguns músculos que também estão enfraquecidos e aí então está sobrecarregando o trabalho do quadril. Aquela história de músculo que a gente não exercita e que ele fica mais flácido ou mais fraco, como vocês colocam, é prejudicial para o corpo, então não é só para metabolismo acelerado, engordar e emagrecer, não, né? Para anatomia, para fisiologia, tudo do organismo. Promover um balanço, né, da musculatura, porque é muito comum a gente ter agora a prática de atividades físicas por pessoas que não eram praticantes de atividade, e aí por essa falta de equilíbrio muscular, altera a biomecânica do corpo, tanto das articulações dos membros inferiores quanto dos membros superiores, e a gente acaba acarretando em lesões esportivas aí. Puxa vida, olha, tem mais perguntinha. É assunto que rende, gente, porque é mais comum do que a gente imagina. Marli, obrigada, um beijo. Quando o quadril estrala, pode ser bursite? Menina, você não sabe, também tem, Marli? Ó, quer ver se eu virar aqui, ó, creque, faz creque. Nem quero saber, doutor, vamos pular essa pergunta, brincadeira, pode falar. O estalido, ele tem várias causas, né? Quando a gente ouve esse som, ele pode ser tanto do deslizamento da musculatura sobre a região do trocânter maior. A bursite por si só ela não causa nenhum estalido, né?
mas tem algumas doenças que elas causam esse estalido, como o ressalto lateral, que é como se fosse o trato iliotibial raspando sobre o trocânter maior, e a gente tem um ressalto dessa musculatura, e aí a gente ouve um barulho, ou a gente tem até a sensação de que o quadril está saindo do lugar, né, que é o termo mais utilizado, e realmente essa musculatura que está mais contraturada e não está permitindo um deslizamento normal sobre o osso. Entendi. Olha que interessante. Mas a gente tem algumas outras causas também de estalio, né? E é necessário passar por uma avaliação. Mas não tem nada a ver com a bursite? Provavelmente não tem nada a ver com a bursite. Tem mais perguntinha, olha lá, na tela. Também tem, Marli. Ai, uma coisa. Obrigada, Paula. Beijo. Qual a diferença entre tendinite e bursite? Exato. É como a gente estava falando, é a nomenclatura basicamente, né? A bursite é a inflamação da bursa, né? E a tendinite é quando a gente tem um processo inflamatório de algum tendão, músculo ou tendão. São estruturas diferentes. Tá, né? Um é da bursa e outro é do tendão. Exato, que no caso elas muito prevalentes, elas são associadas. Raramente a gente tem apenas a bursite. Né? Normalmente vem associada, né? E aí os ites são da inflamação, tudo que é inflamação é o it, como rinite, sinusite, é inflamação de algum lugar. Exato. Tá aí, é bom que aqui a gente aprende também a nomenclatura. Processo infeccioso, né? Ah, entendi. No caso tem tendinite e bursite, não. Também pode estar associado. Também pode Sério? Bactéria? No caso, algumas bactérias podem causar também. Sério? Devido a traumas localizados, a gente pode predispor a uma infecção local e ter algumas bactérias, alguns germes mais prevalentes de estarem causando essa inflamação. Íamos falar deixa eu passar por aqui atrás da Carol, cirurgia. Quando há aí uma recomendação, então uma orientação médica para que o paciente tenha... Pode ficar aqui, Valquíria. Obrigada. Tenha que fazer a cirurgia. Exato. Como é que é? Bem lembrado. Então, assim, a cirurgia, no caso da bursite, é um tratamento que a gente usa em último caso, né? Tá. Então, assim, a gente vai numa falha de um tratamento não cirúrgico, ou seja, a gente promoveu todo o tratamento com medicações, reabilitação fisioterápica e infiltrações, o paciente não teve uma melhora e ele mantém uma dor intensa que está limitando a qualidade de vida dele, a gente parte com o tratamento cirúrgico. Tá. O tratamento cirúrgico, ele atualmente... Pode apontar ali na nossa tela. Atualmente, ele pode ser realizado tanto por via aberta, ou seja, você ir lá, abrir, fazer uma incisão e retirar a bursa, né, e avaliar como é que está a musculatura. Muitas vezes ela é associada com a contratura da musculatura, então a gente pode fazer um alongamento, utilizar umas técnicas de alongamento da musculatura cirúrgicas, ou mais atualmente a gente pode ir fazer essa ressecção através da via artroscópica, ou seja, com uma câmera de vídeo, a gente vai e através de pinças de corte, a gente retira a bursa sem precisar abrir o quadril. Olha, então apenas com pequenas incisões a gente faz a retirada da bursa. E não tem nada que tenha que ser colocado no lugar dessa bursa para ela manter aí nada? Não precisa ser. O corpo se adapta. Exato. Tipo, alguma coisa cirúrgica, enfim, algum material de cirurgia, quero dizer que eu não sei exatamente o nome, mas que não precisa ser implantado nada. Apenas a ressecção dela já promove o alívio dos sintomas. Puxa vida, tá aí. Depois a recuperação é aí quando você entra também, porque essa parceria de trabalho de ortopedista com fisioterapeuta, com terapia ocupacional, enfim, e com o envolvimento do paciente em tudo, sim, não é? A disciplina do paciente é fundamental, gente. Eu sei que chegaram muitas perguntas, mas certamente falaremos outras vezes. Eu vou agradecer o Cláudio, muito obrigada. Foi super legal ter conhecido aí essa super máquina. Eu vou deixar um contato aqui para vocês de um site, para quem também achou bem interessante, que é o www.csanmec, tá certo? Correto. csanmec, o MEC é MEK.com, tá? Isso tem alguma pronúncia ou tem que falar soletrado? Sanmec. Sanmec mesmo, então é isso, sanmec.com, vocês já encontram o trabalho dele. Obrigada, viu? Obrigado. Volte mais vezes, a gente adorou. E eu vou agradecer também o ortopedista, Dr. Felipe Takatsu, para quem quiser entrar em contato com ele, tem um e-mail, contato@drfelipetakatsu, tudojunto.com, e tem um telefone de contato, 3832-2247, 3832-2247, e também o seu e-mail, valquiriabrunetti.com.br, Valquíria com W e K, Brunetti com 2 T's.com.br. Um agradecimento a Max Fama, que hoje mandou a Carolzinha aí, já aprendeu a alongar, né, Carol? Vamos prevenir, tão novinha, tão linda, obrigada, viu? maxfama.com.br, muito obrigada, gente, prazer tê-los aqui.